Hoje eu postei na plataforma lá o enunciado, 2 enunciados que a gente vai fazer hoje. Hoje eu vou refazer o exercício. Oi? Falou comigo? Então, a gente vai fazer um outro exercício daquele da sarjeta, e aí vamos fazer um dimensionamento da boca coletora, e aí depois a gente vai entrar em rede de drenagem, que é a nossa parte final, tá? E vai ser o nosso trabalho de P2 também. Então, vamos... Tânia, libera aqui para mim, por favor. Libera. Boa noite. Foi, Marina, foi. Foi, obrigada. Até eu vou mostrar aqui. Não, primeiro eu vou fazer começar o exercício, depois eu vou mostrar que eu fiz um desenhozinho que explica melhor aquele comprimento que eu não consegui desenhar. Ficou uma tragédia meu desenho. Então, vou escrever aqui, quem não quiser copiar o enunciado está lá no segundo, tá? Professora, boa noite. Acabei fazendo uma besteira aqui e a conexão. A senhora libera para mim, por gentileza? Claro. E a internet do aluno volta e meia cai também. Professor? Oi. Estou liberando aqui os que estou vendo.
eu vou fazer uma pergunta para a senhora antes que a senhora comece a dar aula. Talvez a senhora saiba de alguma coisa. Aqui está circulando uma informação que as aulas só retornarão após 60 dias. A senhora escutou alguma coisa? A faculdade falou alguma coisa com a senhora? Não. Olha só, o que sabe é que após 60 dias, olha, foi todo mundo? O que eu tenho visto, eu tenho uma amiga que ela mora na Bélgica e tem filhos na escola, filhos pequenos. E aí voltaram as aulas agora e a Europa está na frente da gente. Eles pegaram a crise da Covid antes da gente. E as escolas lá funcionando assim, porque tem que ter espaçamento, né? Porque senão essa onda volta, né? A gente não vai estar livre, pelo que eu estou entendendo, a gente não está livre, a gente não tem vacina ainda, então a gente vai ter que manter um distanciamento social, sei lá, não sei até quando. A gente tenta a normalidade, mas com distanciamento. Então, o que ela tem lá na Bélgica, os filhos dela não têm aula todos os dias, porque tem que haver distanciamento na sala de aula. Então, uma turma tem aula um dia, não sei se divide em 3, enfim. Porque as salas de aula não são para você ter um espaçamento de 1,5 metro entre os alunos, né, sabe? Então, tem todo um protocolo, né, sabe, de você entrar de jeito não, papapá, que eu acho assim, esse semestre não tem a menor chance de voltar, sabe? Eu acho que não tem a menor... Porque mesmo agora, eu acho que eles estão voltando. Hoje eu estava vendo um infectologista falando que a gente ainda não chegou no pico, que deve chegar no pico agora. Então, que ele achava que a gente devia esperar mais 15 dias para poder analisar, porque essa coisa flutua muito, né? Se a gente faz um isolamento melhor, a tendência é você achatar a curva, não ter aquele pico do exponencial. Então, isso aí é uma coisa muito flutuante, mas o negócio é que ele falou que o governador está pressionado da parte econômica, porque senão não vai ter arrecadação, enfim, né? Tem toda a parte do monte de gente que quer trabalhar, porque o comércio está sem arrecadar, não sei o que. Mas nada impede que libere e que a gente precise voltar de novo, né, sabe? Enfim, lá em Paris também, voltar nas aulas, aí teve umas escolas que fecharam, porque teve caso de Covid, sabe? Enfim, então eu acho que a gente vai ter que conviver, infelizmente, com essa situação anômala, né? Ainda por esse tempo. Hoje o médico estava falando, uma turma de medicina da FRJ, 100 alunos na sala de aula. Como você tem condição, né, de botar 100 alunos dentro de uma sala de aula com distanciamento? É impossível. Então, não sei como é que vai, pode ser que para o semestre que vem, né, haja eu acho que eu li que as escolas até 21 de junho, sabe, que eles estão fazendo espaçadamente, né, até 21 de junho. Mas a gente vai estar seguindo o que eu imagino, né, que a faculdade vai seguir o que o governo determinar. O que o governo determinar. Mas as escolas, hoje eu estava vendo uma escola pública, né, estava falando assim, como voltar às aulas nas escolas públicas onde não tem, sabe, às vezes um bebedouro não funciona, porque você não pode usar bebedouro, tem uma série de coisas que você não pode usar, né? Você tem condições. Pois é, você tem que higienizar as crianças, higienizar tudo, sabe? Quando for entrar, tem que passar o cozinho e tudo. Não tem isso nas escolas, às vezes não tem papel higiênico, não tem sabonete, né? Pois é. Você tem uma ideia. No jornal, teve um surto de Covid dentro da EPICAR, né? Um surto de Covid aonde? Dentro da EPICAR, Escola de Cadetes do Ar. Quase 80% dos alunos pegaram. Eu fiquei sabendo isso aí mesmo, verdade. Não soube não. Pra senhora ver, eles tentaram ocultar de todas as formas possíveis. Porque eu não soube. Botar muita gente perto uma da outra. Deu um surto lá. Onde é? Aqui no Rio? A EPICAR, eu acho que fica em São Paulo, né? Nossa, lá eles tiveram um surto, imagina aqui. Minas Gerais. Deu um surto lá dentro. Cara, imagina aqui. Vírus,
ele contagia muito facilmente. Independe de qualquer coisa, independe de onde você está, independe de classe social, independe de qualquer coisa, né? Todo mundo é igual. Então não tem como. O que a gente pode fazer para evitar o contágio, né, é você se proteger assim, ter distanciamento, usar máscara, lavar a mão, ter aquela higienização. Agora, se está todo mundo amontoado, não tem como, né? Como é que você vai fazer uma sala de aula as pessoas... Não tem como. Não sei como é que vai fazer, né? Não sei. Também eu acho que essas coisas um dia de cada vez, né? Sabe? Ver o que pode ser que descobrir alguma medicação que, sabe, que funcione mais, né? Não sei, né? Aí num estado onde tem um monte de roubalheira, o hospital não funciona, enfim, é complicado. Além disso, ainda tem esses adendos aí. Se o aluno é perigoso, imagina o professor, não vai sobrar um. Pois é, imagina. Você conversa uma porção... Pensar, vou ter que dar aula com aquele aparato ali. Não, nem pensar. Mas por aluno, acho que é pior, cara, porque vocês ficam mais próximos, né? Também a professora é complicado, porque para falar, não dá para falar com aquele aparato lá de... Enfim. Professora, aproveitando esse gancho, provavelmente, eu acredito que a direção da universidade vai entrar em contato com os professores para comentar alguma coisa. Eu pediria à senhora, já que a gente não está tendo a oportunidade de conversar com a direção, como é que vão ficar os casos do TCC? O professor não está dando aula. Não? Mas ele não está pegando os trabalhos de vocês? Não. Ele só deu uma ou duas aulas presenciais, não vou comentar, mas só deu uma aula presencial, uma ou duas aulas, não lembro, e não está dando aula, as aulas online não estão acontecendo. E a gente está perdido. Se der para a senhora conversar com a direção a respeito do TCC, até para passar para a gente. Por que vocês não passam sei lá, vocês não têm contato do Vili? Eu já passei para o Vili já essa informação. Eu conversei com o Vili, acho que há 2 semanas atrás, sobre isso. E o que ele fala? O professor também conversou comigo. É porque ele... sei lá, ele é chato pra caramba. Mas é porque ele falou que cada grupo tem um tema, então tem que trabalhar separadamente. Que não adianta de nada. A gente tá todo mundo perdido. Vai fazer o quê? Pois é, porque eu acho que vocês, assim, porque é muito delicado eu falar, né, colocar questões do outro professor, né? Imagina. Eu acho que vocês deveriam conversar com o Vili, conversar com o diretor, né, sabe? Enfim. Não sei. Então, conversa de novo, pressiona o Vili, sabe? O Vili é o coordenador, né? Ele tem que resolver isso. Eu acho que vocês todos mandarem, manterem contato com o Vili, sabe? Cobrarem dele, né? Alguma posição. Eu acho que uma sugestão que deveria acontecer, essa própria sala de bate-papo, eu acho que o coordenador da faculdade deveria abrir um horário na semana para utilizar uma sala de bate-papo, talvez limitando o número de pessoas, mas para poder escutar os assuntos. Eu acho legal, eu acho que é uma boa sugestão que vocês podem fazer. Eu acho que é válido isso, sabe? Olha, a gente está numa situação totalmente nova, né? Então, qualquer coisa que vocês tragam, sabe, uma demanda de vocês que vocês estão querendo, que vocês não estão, né? Vocês não estão ali para conversar com a gente, né? Com os professores. Então, eu acho muito justo isso, eu acho bem legal isso. Eu acho que é legal vocês pedirem isso, sabe? Uma reunião que seja com o Vili, com o diretor, sabe, se forem outras questões, eu acho bem legal isso de vocês. Eu acho que vocês devem, sabe, cobrar isso deles, né, sugerir e cobrar uma posição deles, eu acho bem legal, sim. Porque todos vocês juntos, né, sabe, e vocês colocam as suas reclamações, as coisas que vocês acham que estão funcionando, que não estão funcionando, no final a faculdade funciona para vocês,
sabe? Então, vocês têm que fazer as suas reclamações, as suas demandas, né? Sabe? Devem fazer um grupo no WhatsApp colocando o vídeo para eles aplicar para a situação também. Pois então, eu acho até que numa reunião assim online funciona legal, né? Eu acho que é uma coisa que funciona legal, porque aí todo mundo participa. Eu acho que é interessante. Eu acho que é mais interessante que essa coisa de WhatsApp, sabe? Eu acho que se tiver uma reunião online, é legal, é legal. Eu acho que é legal até para arredondar as coisas que não estão legais, né? Porque às vezes vocês podem ter uma série de reivindicações, de coisas que vocês acham que não está funcionando e, sabe, como é que é? E o resto não sabe, né? Como é que é? Cada um sabe do seu quadrado e não sabe. E a faculdade está funcionando para vocês, né? Então tem que estar atendendo a necessidade de vocês. Lógico que não é para ganhar ponto, né? Mas as coisas justas vocês têm que pedir, né? Eu acho muito justo isso. Eu acho bem interessante essa ideia de vocês pedirem para marcar uma reunião. E é uma coisa tranquila, né? Só marcar um dia, ele marca uma reunião e ponto, né? Pega um horário até, sabe, você podia do TCC, pega um horário, o dia que ele não tem a aula, ele marca um horário com vocês. Acho bem legal isso. Boa sugestão. Aí fala com eles. Você não tem um contato deles? Do contato... Eu joguei agora no grupo, Tânia, de drenagem, para quem quiser falar com o professor Benjamin, porque eu já falei, eu já me estressei, eu não vou me estressar de novo com ele. Mas assim, eu acho que é legal, assim, não adianta, porque às vezes uma pessoa só fala, fica parecendo, né, enfim, mesmo sendo justa, se a turma inteira se reunir e conversar com ele, sabe, conversar com o coordenador, né, enfim, conversar com o coordenador, vocês levam as coisas que não estão funcionando legal, sabe, que vocês acham que não estão funcionando legal, e aí vira fazer as considerações dele. É porque a aula não rende, a gente, pelo menos o meu grupo, e acho que mais um grupo, mandou mensagem pro Vili, aí o Vili conversou com ele tentou dar uma aula, mas não está rendendo. Então, acho que essa sua ideia de uma reunião, acho que foi você ou foi outra pessoa que deu de fazer uma reunião, seria o ideal. Eu acho que é ideal, acho que é perfeito isso, sabe? Essas coisas, grupo de WhatsApp, como é que é? Eu acho que, sabe, acaba que fica um monte de gente falando um monte de coisa e não é uma coisa muito produtiva, né? Essas coisas eu acho que numa aula, sabe, numa reunião online, todo mundo fala, todo mundo dá, e aí, sabe, as coisas nós ficam resolvidas mais ou menos na hora, né, sabe, tem que tomar uma decisão, cara, porque a gente já está em maio, né, junho, né, hoje é já 1º de junho, né, sabe, então eu acho que é legal, eu acho que é muito legal vocês fazerem a reunião com o Vili. Eu falei essa sugestão, professora, porque, assim, existe muita coisa, que não é só essa questão do TCC, existe muita coisa que os alunos têm dúvida e que depende do coordenador para poder auxiliar, para chegar informações, para chegar reclamações, ou até sugestões para poder ajudar, entendeu? Só que, cadê? A gente não tem esse acesso, acho que deveria... Eu acho que é bem legal. Não tem, há uma falha nossa, então eu acho que é justo que vocês cobrem. Entendeu? Se há uma falha, eu acho justo que vocês cobrem, né? Porque, como eu falei, essa situação da pandemia é uma coisa muito nova, está todo mundo aprendendo. Então, o que não tiver legal para vocês têm que, sabe, reclamar, não é? E aí a gente vai tentar atender. Eu acho que vocês têm que reclamar. Essa pandemia é uma situação totalmente inusitada, diferente para todo mundo, nova para todo mundo, né? Boa não é para ninguém, né? A gente está tentando se adequar da melhor forma possível, mas eu acho que vocês têm o direito e o dever de cobrar, sabe? Que se vocês não cobram, enfim, né? Então, uma pessoa fala assim, não estava sabendo, uma só que falou, não, eu acho que a turma inteira reunindo, vocês têm o dever. Vocês, sabe, vocês são os nossos alunos, a faculdade está para atender vocês, então vocês têm todo o direito de serem atendidos da melhor forma possível, né? Então, se não está legal por algum motivo, eu acho que vocês têm que conversar com o coordenador, né, que é o Vili, para ele tentar resolver, sabe, enfim, dar uma solução, né, dar uma resposta, conversar com vocês, né? Essas coisas a gente resolve conversando, né? Vocês colocando as suas reclamações, as coisas que não estão funcionando, e o Vili colocando as ponderações dele, o que ele pode fazer, enfim, não sei.
Mas eu acho que é bem interessante. Pede ao filho, marca um dia, sabe, um dia de uma aula, um horário, que ele marca uma reunião com vocês. Né? Hoje em dia é até mais fácil, né? Marcar a reunião que está todo mundo online, aí marca um dia de uma reunião. E reunião com muita gente rola, porque a aula rola bem. Não faz assim, teve uma vez que a gente fez reunião, eles pedem sempre, reunião de todos os professores, o que eles pediram é para a gente desligar a câmera, né, e o microfone, para não sobrecarregar muito o aplicativo, né, porque senão ficava congelando, assim, ficava difícil. Mas eu acho que é uma boa sugestão, acho que vocês devem, sabe, eu acho que é um passo para poder resolver as coisas, né. E já estamos atrasados, a gente está em 1º de junho, né? Então, para resolver, né? Tem que resolver, né? Sabe? Se as coisas não estão funcionando, a gente vai consertando as coisas que não estão funcionando. Não adianta chegar no final do período e falar, sabe, não funcionou. Tem que resolver enquanto está no meio do período. Então, vamos embora. Acho ótima sugestão. Movimentem-se. Professora, a senhora não me liberou, não. Não, período. Você estava aqui perdido aqui. Eu achei.
Professora, o TR é 10 minutos? TR é 10 anos. Ah, desculpe. Obrigada. Eu vou mostrar um desenhozinho aqui, que eu espero que fique mais claro para vocês. Na semana passada, não dei conta de... Então, olha só, aqui é a rua, tá vendo? Aqui a rua vai estar nessa distância aqui. Então, o que vai contar para a área que vai vir para a sarjeta? Aqui, metade da água que cai na rua, metade vai para um lado e metade vem para esse lado aqui. E esse lote aqui, a gente considera que está drenando para esse lado da rua aqui, para essa sarjeta. Então, qual vai ser a área de contribuição dessa sarjeta? Vai ser essa distância aqui da rua, mais dessa profundidade do lote. Então, daqui até aqui, tanto o lote quanto metade da largura da rua vai contribuir para a sarjeta, tá? O lote mais metade da rua vai contribuir para a sarjeta. Isso aqui é uma medida. A outra medida é o que a gente quer saber. Qual é o comprimento máximo entre bocas coletoras que a gente vai precisar colocar, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai calcular a vazão, a vazão que vai ser gerada pela hidrologia, a vazão em função da chuva de projeto que a gente quer, e aí a gente vai igualar a uma capacidade máxima da sarjeta, né, tá? A gente vai ter a vazão que vai máxima da sarjeta, e a gente vai igualar
a essa vazão, a área de contribuição que vai ser em função dessa área aqui que vai contribuir para a sarjeta, que vai ser essa distância da metade da rua mais o lote, tá? Esse lote e a metade da rua vão escoar para essa sarjeta. E aí a outra medida vai ser essa que a gente quer saber, a distância máxima que eu vou precisar ter entre as bocas coletoras para não extravasar a capacidade máxima da sarjeta que a gente vai calcular pela hidráulica. Ficou mais claro agora ou não? Ficou, professor. De novo, não, tá bom. Ficou sim, professora. Então tá, então vamos nós. Então primeiro a gente vai calcular a vazão que vai ser gerada, a vazão de projeto, né, que vai ser gerada por essa chuva aqui de tempo de retorno de 10 anos, pelas condições, que vai ser em função da hidrologia, né, da chuva, e depois a gente vai ver a capacidade máxima da sarjeta e a gente iguala as duas. Pode apagar? Nem perguntei. Pode? Professora, só deixa a última linha, por favor. A parte do IDF, o resto pode apagar tudo. Acaba aí de copiar, porque senão fica fora de foco. Bom, pessoal, ninguém se pronunciou, então os grupos vão ser os mesmos, né, de drenagem. Pode apagar, professora. Eu acho que eu vou começar a fazer os trabalhos já essa semana para ver se eu consigo. Esses trabalhos, cara, é como se a gente tivesse várias turmas de TCC, né? É enlouquecedor. Professora, a senhora não poderia permitir que os grupos acrescessem mais um componente? Não, tá bom 3, tá bom. Eu já acho que 3 é além do que eu gostaria. Eu acho que quanto mais aluno, pelo menos que eu acho que é pior, acho que não é produtivo, né? Pedagogicamente, acho que não é legal. E eu acho que é mais estresse para vocês brigarem com o coleguinha, né? Que não quer trabalhar. Não, professora, eu vou tirar o referencial do meu grupo. Como é que a gente fez o trabalho? Eu vou tirar o referencial do meu grupo. Vou falar sobre o meu grupo. Como é que a gente fez o trabalho? Todos fizeram tudo, depois a gente discutiu entre a gente. Mas não é isso que funciona normalmente, a gente sabe que não é, né? A realidade não é essa em todos os grupos. A senhora está fazendo mau juízo da turma. Meu pai. Não é da turma, não, é porque aluno é aluno sempre, E vou falar para a senhora, ainda procuramos ajudar alguns colegas que estavam em dificuldade. Foi uma coisa bem, eu fiquei muito satisfeito principalmente com o trabalho da senhora. Mas sou suspeito para falar, senão daqui a pouco vão dizer que eu estou pedindo não precisa, trabalho. Mas olha só, a senhora sabe essa pandemia é o tipo da coisa, eu acho que vai aprender quem quiser, né? Porque quem não quiser, se tiver num grupo que o grupo for legal, vai passar sem saber nada, né? Mas, infelizmente, cara, entendeu? Aí é questão de cada um, né? De cada um querer saber o que sabe, qual é a sua proposta na faculdade, né? De é só pegar o diploma ou de aprender, né? Enfim. Professor, as P1 começariam quando? O que é? Não entendi. As P1, as primeiras, as segundas, perdão, P2. A P2, né? 18 de junho. A nossa é a penúltima, né? Acho que é 21. A última é terça-feira, 22. Eu não sei, porque eu não dou aula quarta, eu não sei. Eu sei que a primeira de vocês é 18,
Não, de abastecimento é 18, depois tem drenagem, seria 21, eu acho, e concreto 22. São os P2. Aí deve ter uma semana, né, e a P3. 22 e 23, professor. Segunda-feira. 23 é o quê? É quarta? 23 é quarta, né? 23 é terça. Ah, é? Ah, então é 22 e 23, Então a de vocês é 22, então. Então, se é a vazão de contribuição da chuva, a gente vai calcular a chuva pela equação IDF de Bangu, para quem está longe de Bangu. E assim, corrigir muito o trabalho é enlouquecedor, demanda um tempo do caramba, porque são outras disciplinas, como eu falei, né? Cada turma é uma turma de TCC. Mas assim, eu acho que é o justo com vocês, né? Porque eu acho que vocês, tendo grupo menores, vocês vão, sabe, né? Pelo menos eu imagino que as pessoas vão ter que se dedicar ou tentar aprender aquele trabalho, né? Sabe? Não importa que um outro colega ajude, o trabalho é isso mesmo, né? Desde que faça, desenvolva o seu trabalho. E que aprenda, né? É a minha proposta, né? Mas, enfim. O que aconteceu, professora? A matéria da senhora, o trabalho da senhora, eu notei um empenho da galera em fazer o melhor, em procurar fazer o melhor, que é difícil da gente ver nas outras matérias. Mas olha, mesmo assim foi uma tragédia em alguns. Mesmo assim, teve uns trabalhos que, infelizmente, foram muito ruins. Foi o pessoal que pediu ajuda. Aí, professora, a culpa não é da senhora, a culpa foi mais minha que da senhora. Não, tem uns trabalhos que eu acho que trabalho, a chance que vocês têm de se darem bem no trabalho é enorme, porque o trabalho é igual que a gente faz em sala de aula. Vocês vão ter mais tempo. Errar é normal, né? Sabe? Enfim, né? Algum erro é normal. Mas nunca se dá muito mal, né? Porque o trabalho é aquilo ali. Vocês vão ter mais tempo para pesquisar. São três e a turma inteira, né? E vocês podem ir tirando dúvida. O trabalho é mais ou menos igual para todos. Muda com algumas pequenas coisas. Então, a chance que vocês têm de se darem bem, né? De fazerem um trabalho e terem boa nota é grande, né? Mas precisa se dedicar um pouquinho, né? Professora, diga. O trabalho da P2, a senhora vai lançar depois da terceira aula ou vai já tá vendo? Não, assim que eu conseguir fazer, eu vou começar a fazer essa semana. Assim que estiver pronto, eu boto no sistema. Ok. Tá? Então, essa aqui é a chuva de projeto. Tempo de retorno de 10 anos, então é uma chuva que pode ser igualada ou superada a cada 10 anos. Tempo de concentração é 10 minutos, porque normalmente na microdrenagem supõe-se que o tempo do ponto mais distante até chegar aqui na boca de lobo, na boca coletora, é 10 minutos ou 12 minutos, sabe? Normalmente é esse tempo que a gente usa.
E é um tempo que você imagina que toda a área de contribuição, toda a bacia hidrográfica, que nesse caso é uma área pequenininha, está toda ela contribuindo para a vazão no exutório, que nesse caso é a boca coletora. Então, agora a gente vai usar o método racional, nosso amigo. Lembrando que I está em milímetro por hora, o Q está em metro cúbico por segundo e o A em quilômetros quadrados. Então, o nosso A, como a gente viu, vai ser a área do lote mais metade da área da metade do comprimento da via. Tá, vamos ver que aqui tem a via, né? Então, aqui é F sobre 2, e aqui tem o lote, aqui, olha, que aqui é o A, que é o lote, tá? Então, essa aqui vai ser essa distância do lote mais F sobre 2, e aqui vai ter uma distância entre bocas coletoras, aqui. Vou tentar fazer algo mais decente. E aqui estão as bocas coletoras, aqui, ó. Vou botar mais pra cá. Os que estão cortando árvore aqui na rua. Depois que a Conlub começou a cortar a árvore, faz um desastre, né? Eles vão de... Tá, então essa aqui vai ser a área de contribuição. Olha, A mais F2 vezes o LU. Ó. Vai ser alguma coisa aqui assim, ó. Tá? Vai ser essa distância aqui, vezes esse comprimento máximo entre as bocas coletoras. Esse A vai ser 20 metros, né? 20 mais 10 metros sobre 2, que vai ser 25 metros. Isso aqui em quilômetro, tá? Porque a gente vai entrar na fórmula em quilômetro. Aqui está em metros. Professora Tânia. Oi. Diga. Ô, Tânia, é a largura da via, esses 10 metros aí? É 10 sobre 2, esse 10 aí é a largura da via? É, 10 é a largura da via. Isso. Tá? Aí aqui a gente tem, como a gente tem dois comprimentos, dois coeficientes de rugosidade, a gente vai achar o nosso comprimento equivalente.
que vai ser o 07, o lote. E a rua a via é 09. Professora, Paulo, eu perdi algumas aulas, me desculpa. A pergunta que eu posso estar fazendo pode ser ridícula para alguns aí. Me explica o LU ali, por favor. LU, deixa eu te mostrar, olha só. Pode apagar aqui. Deixa eu apagar aqui e fazer depois de novo. Deixa eu botar só aqui o que aqui, ó. Ah, professor, ele vídeo aula. Ele fica gravando a aula, pô. É de sacanagem. Hã? O que é, Felipe? Vou fazer um desenho melhor. Quando puder apagar, vocês falam, tá? Por mim, tá liberado, Tânia. Não sei os amigos aí. Tá? Pode, todo mundo? Então vou. Por mim, tudo bem, professora. A gente quer a fórmula de o método racional. O que interessa para a gente é a área que vai estar contribuindo para um determinado lugar, o resultado. No nosso caso, a gente quer calcular a sarjeta. Então, aqui a gente tem uma rua, a gente está usando Belo Horizonte, calcula assim. A gente imagina que esse lote aqui, tá? Um determinado lote está contribuindo, que a gente chama de A. Então, esse lote aqui está, todo ele contribuindo para essa sarjeta. Eu quero calcular essa sarjeta aqui, tá? Vamos dizer que aqui tem um alinhamento, aqui está calçado. E essa metade da rua também está jogando para cá, né? A rua faz assim, tá? Tem o carro aqui, enfim. Tá? Então, metade vai para um lado, metade vai para o outro. Então, metade da rua, isso aqui, a rua toda, a gente chama de F. Então, aqui é F sobre 2. Tá? Então, o que está contribuindo? Qual é a distância que contribui para essa sarjeta aqui desse lado? Vai ser a profundidade desse lote, não importa o comprimento, a gente imagina que vai continuar, e o F sobre 2, que é metade da largura da via. Agora, a sarjeta, ela vai ter uma capacidade, vamos dizer que eu estipulo aqui que eu quero, no máximo, 10 centímetros de altura. Aqui a sarjeta pode ter 15 centímetros, a guia, ou 13, enfim, eu estipulo que eu quero 10 centímetros. Então, ela vai ter uma capacidade máxima de vazão para as condições que eu vou dar. Eu quero que ela tenha 10 centímetros de altura, dependendo da declividade transversal, da declividade longitudinal da rua. Então, aí eu vou saber, para atender a essa minha exigência, qual vai ser a vazão máxima que ela vai suportar aqui. Qual é essa vazão máxima que ela vai suportar? A chuva é a chuva de projeto, o coeficiente de rugosidade é das condições do local, então vai ser a área de contribuição. Qual vai ser a área de contribuição? Esta aqui eu sei. Então, vai ser aqui, olha, essa área toda aqui vai estar as bocas coletoras, tá? Que na boca coletora,
a água sai da sarjeta, entra na boca coletora e vai para a rede de drenagem. Então, qual é a área que vai estar jogando para a sarjeta? Vai ser exatamente essa parte aqui, olha. Vai ser essa área aqui do lote que está jogando para cá, mais essa da rua que está jogando para cá, vezes a distância entre as bocas coletoras. Então, essa distância entre as bocas coletoras que a gente chama de LU, podia chamar de qualquer coisa. Tá? Que é a distância entre as bocas, quer dizer, é a distância máxima que eu posso ter de boca coletora para garantir que não vai extrapolar a altura máxima de água de lâmina líquida que eu quero na sarjeta. Então, em cima da vazão máxima que eu posso ter na sarjeta, eu vou igualar a minha vazão de projeto. E essa minha vazão aqui de contribuição da chuva, a área de contribuição é em função dessa área aqui, que eu estipulei que tá coando para a sarjeta, e o comprimento delas é o comprimento o que está fechando essa área, essa distância, vezes essa distância aqui, que é exatamente a distância entre as bocas coletoras, tá? Porque daqui para cá é um outro cálculo. Quando chega aqui zero. Então, daqui até aqui, essa minha sarjeta tem que atender com essa vazão de contribuição, tem que me atender essa exigência aqui que eu faço da sarjeta. Foi? Você tem como voltar lá no cálculo da área, tá? O cálculo da área aqui, ó. A área vai ser o lote, mais a rua, mais metade da rua. Vai ser o F sobre 2 mais o lote. Vezes a distância entre as bocas coletoras. Então, essa aqui vai ser a minha área de contribuição para essa sarjeta. Vai ser esse lote. Então, o que vai jogar água para essa sarjeta? Vai ser o lote, mais metade da rua. E qual vai ser o comprimento útil aqui? Vai ser a distância entre bocas coletoras, porque quando chegar na boca coletora, a água entra. Aí aqui vai ser um outro cálculo de sarjeta. Quando chegar aqui, a água entra. Então, aqui está zerado de água. E aqui eu vou multiplicar por LU. Aqui é 20 metros, né? E aqui F é 10 metros, é sobre 2. Então, aqui vai ser 25. Mas isso aqui está em metros. Vezes o comprimento útil. Quando a gente entrar na fórmula, a fórmula é em quilômetro. Então, tem que ser 0,025 vezes LU. Isso aqui é em quilômetros. Ah, tá. Essa aí que era a minha dúvida. Tá? Vou apagar, tá? Então, agora a gente vai calcular, então, o coeficiente rugosidade equivalente. O que eu tinha falado para vocês no outro dia... Por exemplo, aqui, isso aqui tem um coeficiente de rugosidade 0,7, isso aqui tem um coeficiente de rugosidade 0,9, tá? E qual é o comprimento disso aqui? Então, aqui eu teria que pegar, vamos dizer daqui até aqui. Então, aqui eu teria que pegar, aqui é o comprimento útil, certo? Tá? Qual seria a área que teria o comprimento, o coeficiente de rugosidade 0,9? Para fazer a média ponderada aqui, eu teria que pegar A1 vezes C1 mais A2 vezes C2 dividido por A1 mais A2. Então, aqui o coeficiente equivalente seria... A área disso aqui seria o quê?
A vezes LU. Vezes C1 mais F sobre 2 vezes LU vezes C2 dividido por A1 mais A2, né? A1 mas repara só, todo mundo tem LU, eu não preciso, então por isso que a gente não bota LU. Aqui fica o quê? Aqui fica todo mundo entre parênteses aqui, LU, A vezes C1 mais F sobre 2 vezes C2, e aqui bota LU também, A mais F sobre 2, tá? Eu cortei, por isso que aqui, quando eu pego o comprimento equivalente, eu pego só a distância. Então, aqui, eu pego 20 vezes 0,7 mais 5 vezes 0,9 dividido por 25. Tá? Isso aqui é C1, isso aqui é C2, isso aqui é o A, isso aqui é F sobre 2. E isso aqui é A mais F sobre 2. Dúvida? Isso aí, deu 0,74. Então, agora a gente pode usar a vazão de contribuição aqui da chuva. Outro dia eu chamei vazão de projeto, enfim, o que vocês quiserem. Que vai ser C vezes I vezes A dividido por 3,6. Vezes I deu 148,53, e vezes o A, que a gente já tinha calculado, que é 0,025 LU. Pode apagar aqui para não fazer confusão? Não fica um monte de coisa aí. Pode, professora. Ô, Tânia, só uma pergunta. A senhora calculou aí o coeficiente de escoamento, deu 0,74. Mas a senhora é dado da questão também, né? A senhora deu ele. A senhora deu como 0,7. Isso, foi dado da questão. Foi dado da questão. Ok. Olha, lembrando sempre que esse LU aqui, olha, está em quilômetros. Eu acho que da outra vez eu chamei de projeto, né? Cada hora. Então, aqui a gente vai ver a vazão admissível da sarjeta. Então, a gente tem a fórmula de Isard.
E aqui na frente, que não é ISAS, mas a gente vai botar logo o fator de redução devido à rugosidade. Aí a gente vai olhar que o nosso I longitudinal é 4%. Vou mostrar na tabelinha para vocês. Então, aqui, olha, quando a declividade é 0,4%, o fator de redução é 0,5%, tá vendo aqui no meio aqui. É quase aqui no meio, mas é considerado 0,5 aqui, tá? Então, aqui a gente tem o Y0 é 10 centímetros. O N é 0,016. O Z é o inverso da declividade transversal. A declividade transversal é 5%, então o inverso da declividade transversal é 100 dividido por 5. Tá? 5% é 5 dividido por 100. O inverso da declividade transversal é 100 dividido por 5. E a declividade longitudinal é 4%, que é 4 dividido por 100. Não, é 0... Não, é 0,4%. Estou maluco. Eu achei que era 4%, gente. Estou maluca. Deixa eu até mostrar se eu estava falando besteira. Gente, tem uma cachorrada aqui enlouquecida. Isso que eu estou com janela tudo fechado. Aqui, olha, gente, é 0,4. Olha, falando um monte de besteira aqui, tá? Falei 4%, é 0,4. Aí o fator de redução é 0,5, tá? Por isso, gravar aula é ruim, as besteiras que a gente fala ficam para a eternidade. Pode apagar lá em cima? Que aí eu vou apagar aqui. Não, apaga embaixo, professora. Tá, espera. Ainda está ficando fora de foco quando eu fico na frente? De vez em quando. Fica, professora. Passa. A professora ficou em primeiro plano? É, claro, aí dá preferência para mim. Está bem melhor do que antes, professor. Antes até a senhora fora de... Pois é, eu passei um paninho ali, mas não acho que é sujeira não, será? Acho que não. Que essa tecnologia funciona muito, mas de vez em quando eles se rebelam contra a gente. Aí acabou.
Professora, se fosse televisão de tubo, aquelas antenas que você botava bombril na ponta, ninguém ia reclamar. Vocês não pegaram essa televisão, não. Eu peguei. Bom, cara, é surreal. Televisão que você tinha que levantar para trocar o canal, não tinha controle. Essa mordomia de ficar brincando. Também ninguém brigava pelo controle, né? Também não tinha nem muito canal para ver, então também não tinha muita opção, né? Não tinha briga. Não tinha nem muita programação também. Mas, cara, a tecnologia ajuda, né? Nessa fase de quarentena, vamos combinar. Professor, não tinha briga? Isso depende da quantidade de irmãos dentro de casa. E se tiverem muitos irmãos, podem ser 2 canais. Vai existir briga. Sempre tem briga, né? Não, cara, na casa eu não tinha condição, porque meu pai era prioridade, né? Então ele decidia, a televisão era dele e a gente viu o programa que tinha. Às vezes tinha uns outros programas mais cedo, né? Que já tem troll, algumas coisas assim, mas na hora de jornal, assim, não tinha para. Professor, fala. O Z foi também daquela tabela, professor? Não, o Z foi dado. A declividade, o Z é o inverso da declividade transversal. A declividade transversal foi dada, que foi 5%. Então, o inverso é 100 dividido por 5. Ah, tá, legal, beleza. Podemos ir? Silêncio, quando é silêncio é porque pode. O FR é 05. Zero 10. Professora, o FR é o que mesmo? Fator de redução. Que a gente viu na tabela agora. Obrigado, professor. Nada. Então, a gente tem a capacidade máxima, admissível, máxima da sarjeta para as condições determinadas. Aí não entra a raiz quadrada de I, não? Hã? Raiz quadrada de I não entrou na fórmula, não? Ah, beleza. Então, essa aqui é a capacidade máxima da sarjeta, a vazão que vai ter na sarjeta para as condições que eu determinei. Altura de lâmina líquida igual a 0,10 para a declividade transversal da sarjeta, para a declividade longitudinal da rua e para o coeficiente de rugosidade de 0,016. Então, eu vou igualar agora a vazão de contribuição da água de chuva, que é a vazão de projeto, né? A vazão do nosso projeto de hidrologia. Então, eu vou igualar as duas e saber qual é o comprimento máximo, qual é a distância máxima que eu posso ter entre as bocas coletoras para que não ultrapasse a altura de lâmina líquida de 10 centímetros. Lembrando que esse LU está em quilômetro.
Professor, Diga. em outro momento a senhora vai poder explicar novamente a tabela, porque eu me perdi no sentido de achar qual o valor que faz com que eu ache o 0,4 e o fator de redução naquela tabela, entendeu? Acabei que eu me perdi, anotei aqui, mas que eu sei que a senhora foi na tabela, a senhora achou o 0,4% e o 0,5%, que é o fator de redução. Mas qual foi o... Aqui, ó. Tem aqui, declividade longitudinal da sarjeta, que é a declividade da rua. Isso. 0,4, fator de redução 0,5. Se você chegar aqui, tá bem 0,5, tá um pouquinho menos, tá vendo? Aqui, ó, que aqui tá 0,6, aqui 0,5, mas então, a favor da segurança, eles botaram aqui 0,5. Mas aqui tá, declividade longitudinal da sarjeta 0,4, aqui 0,5. Se você vir aqui, 0,4, que aqui está 1%. Não, é 0,4, declividade longitudinal 0,4. Aqui, ó. Abaixo da declividade mínima. Aqui seria 1, seria 0,4 aqui, ó. Que aí chega aqui a 0,5 aqui, ó. Tá vendo? Entre 0,4 e 0,5. Aqui seria menos de 0,5. Chegaria. Não, para mim que não está aparecendo o que a senhora está. Para mim também não. Não está aparecendo o que a senhora está mostrando. Não? Peraí. Está aparecendo aonde a senhora está mostrando. Ah, sim, agora sim. Mostra a senhora aí. Cursor. Ah, tá, que eu tinha posto, olha só. E eu estava falando 4%, eu cismei com 4%. Então, voltando aqui. Aqui tem declividade longitudinal da sarjeta 0,4, fator de redução 0,5. Ou então aqui está 0,5, tá vendo? Aqui é 1%, então aqui é 0,4, 0,5, 0,4 é um pouquinho menos, olha. Mas aqui, entre 0,4 e 0,5, olha, se chegar aqui o 0,4, tá vendo? Que aí vai dar mais ou menos por aqui. Que aí é o 0,5 aqui, ó. Tá? O 0,4 vai ser um pouquinho antes desse ponto aqui. Que aí vai chegar aqui. Eu estava botando aqui, eu não sei de que, eu estava enlouquecida com 4%. Gente, é 0,4. Foi? Não entendi não, professor. Pode repetir. Tá. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu botar aqui uma... Deixa eu botar aqui uma reta, que aí fica melhor. Professor? Oi. Então, eu perguntei isso, senhora, porque eu vi no enunciado a senhora da declividade longitudinal, certo? Da sarjeta. A senhora dá 0,4%. Aí, o que acontece? A senhora está explicando como que acha, é isso? É isso que eu não estou conseguindo entender. A senhora deu no enunciado. Não, é isso não. Não. Estou explicando o fator de redução. Para cada declividade longitudinal da rua, a gente vai ter um fator de redução da sarjeta, porque a sarjeta, à medida que vai tendo escoamento, vai tendo sujeira, não sei o quê. Então, a capacidade dela de escoamento diminui. Então, tem um fator de redução. Então, olha aqui, acho que eu botei grosso demais agora. Olha aqui, 0,4, olha só, aqui é 0,5, tá todo mundo enxergando? Aqui é 0, aqui é 1. Então, aqui é 0,5. A gente vai estar um pouquinho antes, tá? Certo. Que seria o 0,4. 0,4. Então, quando vai encontrar na rua, quando vai encontrar aqui, vai ser... Aqui, ó, vai ser o 0,5, tá vendo? Conseguimos... Na verdade, é 0,45, não? Que o 0,5 está acima. Ah, sim. O 0,5 está mais acima. Não, porque o 0,4, olha só, o 0,4 também não está aqui. Isso aqui é o 0,5.
O 0,4 vai estar um pouquinho mais para cá. E se a gente botar 0,5, a gente está a favor da segurança. Desculpa, porque eu estou vendo um 0,5 lá em cima, eu estava achando que seria ele. Agora que eu entendi, é que tem que pegar a linha que está encontrando lá na linha vermelha de ruas. Isso, mas não precisa pegar a linha, porque já tem aqui, olha, tá vendo aqui? Já tem aqui, ó, 0,4 aqui, ó. Aqui, ó. Ui, por que ficou escuro assim? Não dá nada. Aqui, ó. Aqui já tá 0,4 com 0,5, tá vendo? Declividade longitudinal da... A linha da senhora não teria que subir um pouco, não, professora? Essa vermelha? Oi? Teria que subir mais um pouco, porque a gente está muito perto do 5, olha, ela é um pouquinho mais para cá, tá vendo? É porque esse programa não dá, ele, quando eu mexo um pouquinho, ele vai mais para cá. Entendeu? O que eu estou falando aqui está 0,5. Aqui seria 0,25 no meio. 0,4 não está aqui cuidadinho, seria um pouquinho mais para cá. Não é nem isso que ele está falando, não, professor. Era a mesma dúvida minha. É porque quando a gente olha, ó, 00, 01, 02, 03, 04, a distância do 04 para o 05 é como se a senhora estivesse botando no meio do 04 para o 05. Isso eu estou dizendo nos valores que estão na vertical. Não, vocês têm razão. Eu que tô enxergando errado. Vocês têm razão. Vocês têm razão. Tá certo. O 05 está aqui. Tá certo. Eu acho até que eu entendi. Entendi. Por isso que eles já botaram aqui, olha, 04, 05, olha, para achar o 05. Tá certo. Vocês estão certos. Tudo errado. Erradíssimo. Então, olha só. É porque aqui até queria até aqui, né? Tá certo. Aqui que está o 05. Eu estava botando lá embaixo. Tá certo agora? Tá. Isso aí que eu tava entendendo, entendeu? Eu tava sem óculos. Professora cega sem óculos acaba enxergando o 04 onde tem 05. Por aí. Vou falar igual a senhora. Para de graça. Mas sem óculos é triste, cara. O 4 e o 5 não fazem a menor diferença. Então vamos embora. Já até botei os óculos aqui. Bom. Ô, professora, por que aí nessa fórmula o N se botou 3 vezes 0,016? Porque é um coeficiente com rugosidade. Mas o 3 que está na frente, 3 multiplicando esse 0,016. Não é 3, aqui é 5. Então, por que tem esse 5? A declividade transversal é 5%. O Z é o inverso da declividade transversal. Então, aqui, olha, é 5 dividido por 100. O Z é o inverso da declividade transversal. Então, vai ser 100 dividido por 5. Tá, entendi. Então, agora vamos juntar os dois aqui. Repara que está tudo em metro cúbico por segundo. Tá, então, minha distância entre as bocas coletoras tem que ser a cada 41,82 metros ou 40 metros. Aí a gente bota uma boca coletora.
Agora eu vou mostrar uma para vocês, uma forma. Existem cada tipo de boca coletora tem uma fórmula diferente. Eu vou mostrar para vocês a com guia, que é tipo um vertedouro, que tem uma fórmula simples. As outras são mais complicadas, as de grelha. Então a gente vai ver essa da guia, que é a mais simples. E aí depois a gente entra na rede de drenagem. Mesmo que a gente transforme o RU em quilômetros no início do exercício, no final a gente responde em metros. Porque não é simpático, né? Você vai responder assim, qual é a distância que você vai deixar, né? Entendi. Beleza, professor. Então, vou pegar os óculos para não passar vergonha de novo. Então, aquilo que eu mostrei para vocês, aí a gente tem as bocas coletoras, ou boca de lobo, que elas coletam água. Então, aqui tem a boca de lobo com guia, aquela que tem aquela abertura. Ela pode ser com depressão ou simples. Tem as bocas de lobo com grelha, né, que pode ser sem depressão, com depressão. E pode ser combinado as duas coisas, né? Tem aquela que tem um buraco na guia, e tem a grelha, que tem essa guia aqui, né, tá? E tem a com depressão, sem depressão e com depressão. A gente vai calcular por essa daqui, que é a boca de lobo dessa daqui de guia, tá? Então, onde a vazão é 1,7, que funciona como vertedouro. Ele é o comprimento da soleira, é o comprimento aqui. E o Y é a altura da lâmina líquida próxima à abertura da guia. Do mesmo jeito que a sarjeta tem fator de redução, a boca de lobo também tem fator de redução. E a boca de lobo de guia, o fator de redução é 80%, tá? Não importa se é ponto baixo ou se é ponto intermediário, é 80%. Depois eu vou mostrar uma coisa de cada vez. Então, vamos guardar essa vazão aqui, ó. Pode apagar.
Então, comprimento da soleira, a gente é que vai determinar, tá? Então, se eu quero que ele absorva, que ele seja capaz de escoar a vazão que está na sarjeta, a vazão que vem da sarjeta, nós temos umas medidas tradicionais comerciais, né? 1 metro, 1,5 metro, mas então, eu posso igualar a vazão da boca de lobo à vazão que vem da sarjeta. E aí a gente pode, às vezes, botar, bom, se bem que é de guia, não é? Você vai abrir, enfim. Mas, então, aí a gente já iguala, e você pode, quando é de grelha, você pode botar 2 juntas, né? Enfim. Mas aqui, vamos botar de 1 metro aqui, com 1 metro de altura, de soleira, e com os 10 centímetros, a gente vai ver a vazão que a vazão de suporte dele com o fator de redução, né? Fator de redução de boca de lobo de guia, o fator de redução é 0,80, que a gente viu, não é? É 0,80. Tá? Professor, o que está escrito aí? Comprimento de quê? Soleira. Tem umas tabelas já, que tem uns ábacos que já... Tem algumas tabelas que eles já dão mais ou menos a vazão que cada tipo de boca de lobo, a vazão admissível, né, de suporte de cada tipo de boca de lobo. Tem algumas tabelas em relação a isso. Aqui, por exemplo, a gente acha 0,043 metros cúbicos por segundo. Então, aqui, como a vazão máxima da sarjeta é 0,0319, se a gente colocar a cada aqueles 40 metros uma boca coletora dessa, ela suporta bem a vazão que vem da sarjeta. Professora, a senhora pode explicar novamente, por favor, essa parte? Aqui, o que é importante aqui na boca de lobo é que a boca coletora, né, a boca coletora, seja capaz de absorver a água que vem da sarjeta. Né? Ela tem que ser capaz de absorver a água que está escoando pela sarjeta. E aqui, esse L aqui, o Y vai ser uma altura de lâmina líquida próxima ali à entrada, que a gente vai supor que é igual à lâmina líquida que vem da sarjeta, de 10 centímetros. Então, esse L aqui vai ser o comprimento que a gente vai ter, que esse comprimento da soleira é a abertura que vai, dependendo da abertura, ele vai ter uma capacidade de absorção, de absorver mais água ou menos, mais vazão ou menos vazão. Então, normalmente, às vezes, a gente pode igualar a boca de lobo, a capacidade da boca de lobo à vazão que vem da sarjeta. Eu estou falando para vocês que tem várias tabelas, geralmente meio padronizadas, que já tem o tipo de a vazão máxima de absorção de suporte de cada boca coletora para cada tipo, né? Já tem umas tabelas mais ou menos padrão. E que aí fica mais fácil de você ver qual é a boca coletora que vai usar. Então, estou falando aqui, olha, então, por exemplo, mas o que a gente faz, assim,
eu vou igualar essa boca de lobo a essa daqui para eu saber para saber o tamanho da soleira, por exemplo. Então, o que eu fiz aqui? Eu supus um tamanho de 1 metro, tá? Então, o que eu botei a soleira de 1 metro, aí botei o coeficiente de redução, que é 0,80. Então, foi coeficiente de redução. Aqui. Aqui é o coeficiente de redução. Aqui é 1,7. Aqui é a soleira, que eu imaginei que era 1 metro. E aqui é o Y, que é 0,10 metros, que é 10 centímetros. Então, eu achei que a boca coletora aqui, a boca de lobo, é a vazão, a capacidade de suporte dele, a capacidade de absorver água é 0,043 metros cúbicos por segundo. Quanto vem da minha sarjeta? 0,0319 metros cúbicos por segundo. Então, esta boca aqui, coletora, ela é perfeita para absorver a vazão que está escoando dessa sarjeta. Tá? Se fosse aqui 0,015, por exemplo, 0,020, aí eu teria que botar talvez uma boca de lobo maior. Pois é. Tá? Então, isso aqui, ela tem total condição de absorver a vazão que vem da sarjeta. Perfeito. Professora, só uma coisa que passou e eu acabei não prestando atenção. A senhora tirou esse 0,80 de onde mesmo? Como é que a senhora adotou esse critério? Vou mostrar. Já vou mostrar e já vou mostrar para vocês uma outra coisa que dá. Tá aqui, ó, tá vendo? E sempre vem. Aqui, ó, de guia, boca de lobo, de guia, o fator de redução é 0,80. Tanto se está no ponto baixo, aqui varia, se está no ponto baixo ou no ponto intermediário. É 0,80, tá vendo? Entendi. Obrigado, professor. Professora, tira uma dúvida também. O Y, a altura de lâmina líquida, a gente vai adotar a mesma altura da água na sarjeta? Sempre? Isso, a gente adota a mesma altura, valeu. Esse cálculo, se você fazer um cálculo rigoroso ali por isso que tem umas tabelas, é um cálculo que você vai fazendo por várias etapas, porque quando tem grelha, quando é de grelha e quando não é, a água aqui vai se comportar de diferentes formas, tá? Então, o certo é imaginar a água que vem aqui, ela vem de uma maneira, quando entra aqui é uma outra forma, sabe? Então, por isso que às vezes tem umas tabelas que fazer uma coisa mais simplificada, porque e aqui se você for calcular no pé da letra, aqui tem, sabe, cada parte daqui é um conceito diferente, né, sabe? Eu pergunto isso, porque tem algumas, no caso, que tem essas depressões, no caso. Aí essa altura de lâmina líquida poderia mudar, no caso. Essa altura, mas aí, cara, o que eu estou lhe falando, né, cada um tem um cálculo completamente diferente, sabe? Cada um tem um cálculo diferente. A gente vai usar esse aqui mais simples. Eu vou ver se eu pego umas tabelas que já tem no livro, que tem umas vazões padrão das bocas de lobo, para disponibilizar para vocês. Tá? Valeu. Então, aqui vamos ver, depois que entra na boca de lobo, aí vai para a rede de drenagem. As redes de drenagem, assim como esgoto, elas são dimensionadas como condutos livres, em forma de chaise money, ou todas elas, desde que sejam para conduto livre, tá? A Rio Águas, como eu falei para vocês, não existe uma norma
de drenagem urbana, para dimensionamento de rede de drenagem urbana. A Rio Águas adota com um diâmetro mínimo de 400 para evitar obstrução. Então, um conceito que vem também do esgoto, acho que no esgoto, acho que eu nem tinha mencionado isso para vocês, a gente nunca diminui a seção ajusante, a gente só aumenta, tá? Tanto que quando aconteceu isso lá no projeto de esgoto, acho que eu nem comentei, mas nem descontei nada. Então, e também aqui a gente tenta adaptar ao máximo a declividade da tubulação, a declividade do terreno. Aqui, também aqui o Y sobre D é menor ou igual que 0,85, para canal, galerias e ramais circulares, é o que a gente vai dimensionar. Isso para evitar que acabe funcionando como conduto forçado, mas que vai acontecer, né? Algumas horas vai acontecer. Aqui tem um tempo de concentração inicial, isso aqui é o da Rio Águas, que eu peguei. Quando a declividade da sarjeta for menor que 3%, então, para áreas de construção densas, imagina-se que a água que está no ponto mais distante vai chegar na boca coletora aqui com 10 minutos. Se a sarjeta for maior que 3%, 7 minutos. Áreas residenciais, que normalmente o coeficiente de aumento superficial é menor, né? Então vai ter mais solo, então a velocidade vai ser menor, então é 12 minutos, e aqui 10, aqui 15, 12 minutos, né? Então, normalmente, quando a gente vai fazer a microdrenagem, não vai se fazer o cálculo do tempo de concentração pelas fórmulas que a gente viu, que normalmente faz para a macrodrenagem, normalmente vai se usar, são bacias pequenas, né, são microbacias ali numa região, numa parte residencial, então a gente normalmente já faz uma coisa, até não é uma coisa de tanta periculosidade, tanta responsabilidade, normalmente a gente já vai usar mais ou menos um tempo de concentração assim, porque imagina que é o tempo da chuva e é o tempo de concentração. Então, esse é o tempo de concentração da primeira boca coletora, quando entra na rede de drenagem. Então, entrou, a gente imaginou que do ponto mais distante até a primeira boca coletora demorou 10 minutos ou 12 minutos, não importa. Depois a gente vai somando aqui, por exemplo, entrou na primeira boca coletora. Depois, quando eu for dimensionar a outra, a gente vai dimensionando por trecho. O segundo trecho, eu vou ter que somar. Qual é o tempo? Vou botar aqui. Aqui fica pior de explicar. Deixa eu explicar aí, que aqui fica. Tá? Então, assim, isso aqui é o primeiro posto de visita, tá? O importante também aqui, o que vai escorrer por aqui, ó, a água que está escorrendo aqui, que cai aqui, ela vai escorrer superficialmente. A rede de drenagem, ela é subterrânea. Essa água, ela só vai entrar na rede de drenagem pela boca coletora e depois pelo posto de visita. Então, a água só vai entrar
essa água aqui, por exemplo, aqui tem o trecho 1, aqui tem o trecho 2, tá? Aqui é posto de visita 1, posto de visita 1, posto de visita 2. Então, aqui vai ser o trecho 1, 2. A água que está escoando aqui desse trecho, ela só vai contribuir para o trecho 2, 3. Por quê? Porque aqui a rede de drenagem está subterrânea e a água aqui está escorrendo superficialmente. A mesma coisa aqui, tá? Então aqui aqui está contribuindo aqui, mas aqui essa água que está escorrendo aqui, ela só vai contribuir, essa que está aqui, ela vai começar a escorrer superficialmente. Ela só vai entrar na rede de drenagem no posto de visita 3. Então, ela só vai contribuir para o trecho adiante. Então, aqui a gente tem, vamos dizer que aqui seja o primeiro posto de visita, né? Então, eu vou imaginar qual é o tempo de concentração. É quando toda a bacia está, né, a bacia que vai. A gente imagina sempre que aqui é um exutório. Não importa se é uma microbacia, aqui é um exutório. Então, quando aqui, o tempo de concentração, qual é o conceito? Que o ponto mais distante é o tempo que o ponto mais distante demorou para chegar aqui no exutório. Então, imagina-se que toda a bacia está contribuindo. E aí vai ser uma coisa já pré-determinada no projeto. Vamos dizer que a gente bote que o tempo de concentração aqui é 10 minutos. Tá? Então, agora, quando eu for calcular esse trecho aqui, quando eu for botar a fórmula da intensidade, eu vou colocar alguma coisa, tempo de retorno, tempo de concentração, mas, enfim, né, aquele A até R. Isso aqui, esse tempo de concentração, vão ser os 10 minutos. Para o trecho 1-2, tá? Então, para o trecho 1-2, o tempo de concentração vai ser 10 minutos. E para o trecho 2-3? Para o trecho 2-3, qual é o tempo que a água demorou para chegar até o 2-3? A água saiu daqui, veio até aqui e depois andou até aqui. Então, o trecho 2-3, o tempo de concentração para eu calcular a intensidade de chuva para o trecho 2-3 vai ser esse tempo de concentração inicial, que são os 10 minutos, mais o tempo que essa água que saiu daqui demorou para chegar até aqui. E como é que a gente sabe? Velocidade é igual ao tempo dividido pela distância. Então, tempo vai ser não o contrário, gente do céu, metros por segundo. Velocidade é distância pelo tempo. Então, se eu quero saber o tempo, tá? Então, vai ser mais esse tempo aqui que a água demorou para sair daqui e chegar até aqui. Esse vai ser o tempo de concentração do trecho 2-3. E assim vai. Tá? E aí, em cada um, a gente vai calculando uma intensidade, porque a chuva, à medida que a chuva, quanto mais ela demora, mais chuvas de maior intensidade são chuvas mais rápidas. Quanto maior o tempo que ela demora, menor a intensidade. As chuvas bem prolongadas, as chuvas muito prolongadas, são chuvas de menor intensidade. Então, a gente vai calcular, a gente começa a dimensionar para esse tempo de concentração inicial, que é dado o problema, 10, 12, 15 minutos, enfim. E depois, os outros, cada trecho, aí você calcula a sua intensidade com o tempo de concentração inicial,
Depois os outros trechos, cada trecho a gente vai somando, porque sempre o conceito é a mesma coisa. O conceito de tempo de concentração é o tempo que a chuva, a gotinha mais longe, demora para chegar até aquele exutório. O exutório desse poço aqui é esse daqui. E qual é o tempo que a água vai demorar para chegar até aqui? Vai ser esse tempo aqui, mais o tempo que ela percorreu aqui. Quando chegar aqui, qual é o tempo de concentração desse trecho aqui? Vai ser a água que saiu daqui, andou aqui, mais essa daqui, aí vai ser esse tempo de concentração aqui. Aí a gente tem que calcular a intensidade pluviométrica que vai dar nesse trecho aqui. E assim vai, E assim, basicamente, acho que é o que tem que chamar mais atenção. Não tem, vocês que fizeram rede de esgoto, eu acho que não tem, eu acho que é bem mais simples água do que, porque a gente não vai ficar fazendo, não tem que fazer início de plano, final de plano, eu acho que é bem mais simples. Então, eu postei um exercício mas também são 10 pés. Deixa eu ver aqui. Essa velocidade é dada, professor, ou a gente tem que calcular? Não, a gente vai calcular. Também. O certo aqui, bom, esse até vou falar para vocês botarem, na sala de aula, vocês ficarem com isso. Isso aqui não necessariamente é usado para drenagem também, porque aqui a drenagem, normalmente esgoto, a gente vai usar sempre 0,03, porque é cerâmico, né, a tubulação. Drenagem não necessariamente, mas a gente vai usar essa tabela aqui, porque ela simplifica muito, né? É mais fácil, a gente perde menos tempo, então a gente vai usar essa tabela aqui, tá? Como a gente usava para drenagem, para esgoto, né? Então, para cada trecho, a gente vai saber tudo, a gente vai calcular a área de contribuição, a gente vai calcular a declividade, vai calcular a velocidade, como a gente fazia aqui, tá? Vai calcular a velocidade e, em cima da velocidade, aí a gente vai calcular o tempo que ela demorou a percorrer e assim vai, não tem, enfim, vai calcular a profundidade do coletor, bem parecido com o que a gente fazia para esgoto. E uma outra coisa também, a mesma coisa também do coeficiente de rugosidade. Nesse exercício que eu passei para vocês, a gente tem mais de uma área aqui. Professor, essa é aquela tabela para dimensionamento da verificação da tubulação do esgoto? Isso. Ok. Essa tabela é a tabela de Chess e Manning para N igual a 0013. Então, ela funciona é uma tabela para conduto livre. Tá? É aquela tabela de Chess e Manning que ele fez, alguma criatura fez aí. Para N igual a 0013. Entendeu? Então, a gente supondo que o nosso N é para tubulação cerâmica, esse N0013 funciona, tá? Então, aqui, eu botei aqui umas áreas, depois eu vou mostrar ali, né, vou mostrar uns exemplos ali. Então, quando a gente pode ter mais de uma área com coeficientes de rugosidade diferentes. Aí o coeficiente de rugosidade que a gente vai usar sempre é o coeficiente de rugosidade equivalente, que é o que a gente já viu, né? Sempre é isso assim. O ponderado e por aí vai, né? Quantos forem,
Tá? Indefinidamente, não importa, tá? Se a gente tem áreas com coeficiente de rugosidade diferente, a gente vai fazer o cálculo pelo um coeficiente de rugosidade equivalente. Então, aí semana que vem a gente faz, então, essa tabela. Eu acho que eu tenho ela resolvida aqui, eu vou digitalizar e aí coloco para vocês. E é legal vocês estarem com a tabela, que eu acho que aí ajuda, né? E aí a gente vai fazendo, então nesse dia a gente vai fazendo, vou começar com uma mais simples, depois a gente vai sofisticando mais um pouquinho, né, tá? Começa semana que vem, a gente faz essa que tem 2 trechos, que eu acho que dá para fazer num dia só. E aí depois eu vou, que é mais simples, não tem muita complicação, depois a gente vai inserindo mais alguma coisinha. Tá bom? Então, acho que vamos ficar por aqui, né? Não dá para começar a tabela agora. Dito isto, boa noite, professora. Fica com Deus. Boa noite, boa semana. Boa noite, professora. Fica com Deus. Tchau, tchau. O que a senhora colocou no sistema? É um exercício novo ou foi a aula de hoje? Hoje a senhora colocou no sistema. Hoje eu botei o enunciado. Eu vou botar a resposta. Hoje não entendi. O enunciado desse que a gente fez antes e da planilha. Eu vou botar o gabarito, que eu não botei, eu botei só o enunciado, mas aí eu vou botar o gabarito para vocês também. Tá? Que não deu. Okay. Tá bom? Tá ok, muito obrigado, boa noite. Nada, boa noite para vocês. Valeu, professor, obrigado. Fácil, professor. Hã? É muito fácil isso aí, professor. Que bom, então, vai tirar 10. Olha, segura aí, Felipe. Segura aí, Felipe. Mas é para mim não ter ferro. Eu mandei um e-mail para a senhora pedindo o gabarito da minha prova. Eu não sei se a senhora já conseguiu ver. Eu respondi hoje de manhã, você viu? Não recebi, não. Não foi? Não, foi Moacir, não. Você não sei, não. Não sei, vou ver. Peraí, deixa eu olhar aqui. Não me lembro, não. Eu acho que eu respondi as 2 pessoas que eu vi Não, hoje eu senhora não recebi e-mail nenhum. Não respondi, não me lembro aqui. Gabarito de que você queria, de que prova? Desse trabalho que a gente fez. Dúvida da correção, foi essa que você mandou? Eu acho que eu mandei alguma coisa assim. Mas se for o caso, eu mando um e-mail novamente para a senhora aqui agora. Espera aí, deixa eu ver aqui. Menina, é tanto e-mail. Deixa eu ver aqui. Professor, e para facilitar a sua vida, a senhora pode dar um trabalho só com gabarito para todo mundo, pô. Aí dá 10. Todo mundo engraçado, né? Todo mundo engraçadinho. Cara, vocês têm que tirar 10, cara, porque, fala sério, fazer trabalho é para tirar 10. Mas eu queria tirar 10, pô. Eu quero, né? Então, ótimo, muito bem. Dúvida, correção, não, aqui tá de concreto 1. Não, eu só coloquei que meu grupo, até eu coloquei que meu grupo ia continuar o mesmo para P2. No dia que a senhora... Então eu botei lá já botei no drenagem, deixa eu ver, então. Não. Eu vou encaminhar novamente para a senhora. Tá legal. Gente, estou vendo trabalho de desenho e drenagem, caraca, eu só fico enlouquecida. Eu tenho a pasta errada. Não, mas só um grupo que eu vi que mandou para mim, a Maiara. O resto eu não vi. Eu estou enviando aqui novamente para a senhora. Tá bom, aí eu te mando. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.